queridos alunos, sejam bem-vindos à videoaula de Geografia aqui com o professor Alan Francisco. Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula de hoje é uma aula de Geografia, certo? Na modalidade EJA, mas é uma aula específica para o nono ano. Então, vocês, pessoal, que estavam acostumados a fazer as aulas do sexto ao nono ano, prestem atenção que agora cada turma vai ter a sua aula, certo? Sexto vai ter a sua aula do sexto, sétimo a aula do sétimo, oitavo a do oitavo e o nono vai ter a aula do nono. E esse momento aqui é o momento para você, aluno que estuda o nono ano da modalidade EJA, na disciplina de Geografia. Vamos ver qual o conteúdo que temos para a aula de hoje? Bem, pessoal, o tema de hoje é Indústrias, Transformações e Desafio. O surgimento da indústria. Bem, quase tudo o que o homem moderno consome ou utiliza, desde os alimentos e mesmo os utensílios em que são preparados e servidos, passa por algum processo de industrialização. O progresso da indústria, paralelo ao da ciência e da tecnologia, dá a medida da riqueza material de um país. Denomina-se indústria o conjunto de atividades produtivas que o homem realiza de modo organizado com a ajuda de máquinas e ferramentas. Nascimento ou evolução da indústria. Bem, pessoal, já temos o que há tempos e tempos pré-históricos o homem elaborou seus utensílios e armas mediante a transformação dos materiais de que o dispunha, ou seja, o material que ele tinha na época, como, por exemplo, o sílex. E, mais tarde, teve quem mais? Os metais. À medida que avançou a civilização, a especialização no trabalho aumentou e organizou-se um papel social. Os artesãos que se encarregavam de produzir os objetos de que a sociedade necessitava, como objetos de cerâmica, tecido, armas e etc. No fim da Idade Média, os artesãos das florescentes cidades europeias agrupavam-se em corporações nas quais se configuram as categorias de aprendizes, oficiais e mestres, e onde os conhecimentos técnicos se transmitiam de pai para filho. A produtividade dessas oficinas era baixa, pois a maior parte do trabalho se realizava manualmente e não existia a divisão técnica do trabalho. Cada produto era realizado totalmente, de início ao fim, por um só artesão. Somente em poucas atividades utilizava a força de animais, de carga, de quedas d'água e do vento para mover máquinas rudimentares, como os moinhos, por exemplo. Ou seja, pessoal, antigamente, muitas pessoas que iam fazer um produto, ela fazia o produto todo. Ela começava, ela fazia o acabamento, ela fazia tudo. Hoje, com a criação das indústrias, o que aconteceu? Foi a divisão de tarefa. Cada pessoa vai fazer a sua parte, cada pessoa tem sua opção. Um faz isso, outro dá o retoque, outro faz o acabamento, e assim segue. Nesse precário grau de evolução da indústria, teve especialmente relevância a invenção da máquina a vapor, pelo britânico James Watt. A máquina a vapor permitiu aproveitar a força mecânica e foi um fundamental das indústrias naval e ferroviária. Considere-se indústria como fabricação de bens com emprego de máquinas. A primeira notável modernização da atividade ocorreu na Grã-Bretanha, com a Revolução Industrial, nas últimas décadas do século XVIII. Na época, avanços técnicos como a lançadeira rápida de tear na indústria textil reformularam as bases sobre as quais se assentavam esse setor da economia. Também no Reino Unido,
Começou no século XIX um processo de industrialização baseado na melhora do aço, com o que se construía grandes variedades de máquinas. Logo, o processo estendeu-se pela Europa e pelos Estados Unidos, que começaram a produzir industrialmente artigos manufaturados. Um dos setores produtivos mais tradicionais, a indústria de armas, cresceu enormemente durante a Primeira Guerra Mundial e provocou a renovação de toda a infraestrutura da indústria metalúrgica, devido ao enorme volume de produção demandado pela guerra, ou seja, a necessidade de se produzir muita arma para combater aquela guerra ali, acabou que acelerou esse processo da indústria metalúrgica. A década de 1920 foi de intensa industrialização na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, onde a produtividade do trabalho aumentou, muito em virtude da mecanização, que se estendeu a grande número de atividades, e a eletrificação das fábricas. Do ponto de vista da organização e dos métodos empregados, o trabalho foi sistematizado, principalmente nas grandes linhas de montagem, estabelecidas pela primeira vez na indústria automobilística pelo americano Henry Ford. A indústria, conforme o setor econômico secundário, enquanto a agrícola constitui o setor primário e os serviços, o terciário, nessa época, o setor secundário já se encontrava estruturado em forma semelhante à da atualidade. Assim, surgiram novas formas de financiamento e se ampliaram as sociedades anônimas e outras sociedades de capital. Também com franquia se formavam grandes complexos industriais que permitiam regular e controlar a produção e as relações entre os diferentes ramos que dela participavam. No período compreendido entre as duas guerras mundiais, os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão já estavam na liderança da indústria mundial. A Segunda Guerra Mundial, embora tenha sido um conflito devastador que prejudicou as atividades de vastas áreas industriais, ocasionou também um grande progresso da pesquisa e da tecnologia, o que permitiu a países como a Alemanha e o Japão apresentar grandes desenvolvimentos após a derrota. O crescimento manteve-se persistente a partir da década de 1950. Até o setor industrial transformou-se no motor da renda nacional dos países avançados. Chegou-se assim à chamada Segunda Revolução Industrial, na qual a produção em série e a automatização desempenhavam papel determinantes. Nas últimas décadas do século XX, questões como a degradação ambiental, o esgotamento de recursos naturais e a persistência do desequilíbrio econômico entre países industrializados e subdesenvolvidos levaram o mundo todo a questionar a industrialização sem controle e a formular proposta de desenvolvimento sustentável, ou seja, utilização racional dos recursos disponíveis. Não é porque a industrialização, pessoal, e as indústrias têm o poder de fazer coisas novas, coisas para o nosso bem, não significa que vai sair construindo e fazendo à torta e à direita, porque pode chegar ao ponto de acabar os nossos recursos, certo? E aí houve um replanejamento, começaram a pensar mais um pouco, e até hoje ainda se pensa, sim, em como se consumir, como se gastar, como as indústrias devem agir, para que possamos não esgotar os nossos recursos disponíveis. Bem, pessoal, para apimentar nossa aula, eu trago esse desafio para vocês. Olha, qual das alternativas abaixo aponta uma das principais invenções que foi fundamental para a Revolução Industrial? E aí, pessoal, foi o telefone, o telégrafo, calculadora manual,
máquina a vapor ou bomba atômica? Qual dessas alternativas? Tenho certeza, pessoal, que quem prestou atenção nas aulas, quem prestou atenção nessa videoaula, seriamente vai conseguir identificar numa boa. Ah, professor, é a letra tal. Certamente. E quem está em dúvida, quem não consegue, aconselho vocês a assistir mais uma vez essa videoaula, que vai melhorar o seu entendimento referente a tudo que você viu e você vai achar a resposta para essa questão, para esse desafio. E bem, pessoal, para melhorar os conhecimentos que vocês aprenderam, colocar em prática o que vocês acabaram de estudar, nada mais justo que uma atividade para vocês, certo? Aqui está o link da atividade. Aqui, pessoal, no link da descrição, certo? Vai na descrição do vídeo, tem o nome atividade. Na frente está um link, este linkzinho que está aqui na tela, certo? Mas você clica aqui abaixo. Clicando nele, já vão ser direcionados diretamente para o Google. Lá vocês vão ter um formulário de múltiplas escolhas, várias questões, vão responder todas. Assim que responder, clica no botão enviar, encaminha para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. E para fechar a aula de hoje com chave de ouro, pessoal, eu trago essa reflexão para vocês. Curta, porém, bem objetiva. Estudar é o caminho para o sucesso. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.